agora, nesse momento, nós gostaríamos, né, nós já estamos aí com o Dr. Gessen Orellana, que é epidemiologista da Fiocruz Amazonas. Ele vai falar conosco, que vai fazer a transmissão, né, sobre esse retorno presencial das aulas, a variante Ômicron e essa vacinação tardia, tardia das crianças, né? Dr. Gessen, rapidamente, já esteve aqui conosco, essa é a terceira vez, e agradecer muito o trabalho que o Dr. Gessen faz de colocar luz nas trevas e na escuridão, do negacionismo, né? Nós estamos vivendo tempos muito obscuros, né? De um negacionismo nos países de escala, assim, interplanetária, e aí o obscurantismo, né? O doutor Gessen tem feito esse trabalho de, numa linguagem tranquila, simples, se colocando ao lado, né, daqueles aí que estão sofrendo, né, colocando a ciência, o seu tempo, o seu conhecimento aí como pesquisador da Fiocruz a serviço, né, para que a gente possa sair desse obscurantismo e também desse negacionismo. Foi muito importante, né, nas discussões lá de Manaus, do retorno, também nas discussões que colocaram na CPI da Covid, e é uma honra ter o Dr. Gessen pela terceira vez aqui conosco. Nós conhecemos o Dr. Gessen foi através de uma matéria no Fantástico, no dia 30 de novembro de 2020, 30 de janeiro de 2020, do Fantástico. E aí a gente passou, né, a procurar o Dr. Gessen e segui-lo, as publicações dele, principalmente as que colocavam aquele surto lá em Manaus, aquela onda ligada ao retorno precoce, né, das escolas aí na rede pública de Manaus. E ele tem se colocado a ciência, a pesquisa, a serviço, né, a serviço de todos nós e sempre ao lado aí dos trabalhadores da educação, ao lado do povo, daqueles que precisam, contra o negacionismo que já ceifou mais de 600 mil vidas, né? O Bolsonaro e seus asseclas espalhados aí por todos os lugares. O Bolsonaro, seus asseclas e o bolsonarismo, que vai muito além do Bolsonaro também. Muito obrigada mais uma vez, doutor Gessen, seja bem-vindo, viu, doutor Gessen, para falar conosco desse processo. Vou ler aqui exatamente, né, doutor Gessen, o que nós combinamos, o retorno ao ensino presencial em tempos de Ômicron e da vacinação contra a Covid-19 para as crianças. Ele vai falar um tempo e depois abrir para as perguntas e para ele retornar também. Seja bem-vindo, doutor Gessen. Bom dia, Patrícia, professores e demais ouvintes desta live, né? Como você bem lembrou, Patrícia, essa é a terceira vez que estou tentando contribuir aqui da melhor forma possível, né, em relação à evolução da epidemia e, sobretudo, as consequências, né, da forte e descontrolada disseminação viral, principalmente nesta fase da pandemia, em que muitos acreditaram que a Ômicron ela viria para pôr um fim na pandemia e que a vacina poderia fazer milagres sozinha, né? Então, é uma tecla que eu tenho batido há bastante tempo, professora, e eu queria fazer alguns esclarecimentos, né, aos demais colegas, né, e aí eu gostaria de me igualar com os demais, né? Não precisa me chamar de doutor, por favor, Gessen seria suficiente, professor, né? Eu acho que esse tipo de formalidade faz parte, claro, eu entendo perfeitamente, mas nesse tipo de fórum, né, à vontade, né? Na verdade, em fórum nenhum, né? Tem algumas pessoas que, sem mesmo terem desenvolvido uma dissertação de mestrado e menos ainda uma tese de doutorado, se enfurecem quando não são chamadas de doutores, né? Então, eu não faço parte desse tipo de canalhas, né? Que são canalhas, né? São charlatões, né? São pessoas que querem vender uma imagem que não tem, né? Então, vamos deixar tudo às claras, né? Vamos tentar tratar as pessoas de forma simples, e é o que eu vou tentar fazer agora, Patrícia. Vou tentar passar para os professores, né, para a população geral, em uma linguagem sem esses rebuscamentos, né, da epidemiologia analítica, né, dos conceitos da epidemiologia clínica, principalmente, que nos ajudam a entender, né, as diferenças entre os estudos
de segurança, de eficácia, efetividade. Então, eu acho que é um pouco essa a ideia, Patrícia. E eu, antes de iniciar a falar especificamente sobre o caso do retorno ao ensino presencial, gostaria de fazer um pano de fundo, né? Você bem lembrou que lá no início, né, da disseminação dessa discussão nacional, né, do retorno ao ensino presencial, saíram várias reportagens, e uma delas foi essa que saiu no Fantástico, né, onde nós tínhamos um embate, né, entre o que a epidemiologia, né, o que a ciência, de uma forma geral, dizia sobre os riscos do retorno ao ensino presencial, não só para as crianças, mas para todas aquelas pessoas que estavam envolvidas, direta ou indiretamente, ao retorno presencial, né? Em comparação com a fala, normalmente, de pediatras, né, que defendiam o retorno ao ensino presencial, alegando, né, que as crianças não eram um grupo de risco e de que elas transmitiam muito pouco a doença, né? Então, eu estou recuperando essa informação só para a gente lembrar, né, que lá atrás nós já sabíamos que isso não era verdade e que agora, em 2022, praticamente um ano e meio depois, isso está cada vez mais claro, né? Isso é um grande mito, né? De que as crianças não se infectam, de que as crianças não adoecem e de que as crianças não morrem e, sobretudo, professora Patrícia e demais ouvintes, que as crianças não atuam como agentes do vírus, né? Então, esse eu acho que é o e lembrar, né, para tomada de decisão no município, para tomada de decisão na escola, para tomada de decisão no governo estadual, baseado em fatos e evidências científicas, né? Fatos, quando eu digo fatos, não é fatos somente dos estudos científicos, tá? São fatos do mundo real, né? Essas experiências que repetindo vez após vez de surtos, né, incontroláveis, muitas vezes em algumas escolas, que aconteceram e obrigaram as direções dessas escolas a suspenderem o ensino presencial, são fatos do mundo real, não são informações do ensaio clínico X, Y ou Z, do estudo científico realizado na China, no Canadá, na Inglaterra, não. São experiências nossas. E quem está ouvindo esta live, os professores que estão acompanhando de perto essa situação, sabem disso, porque são pessoas que, infelizmente, em algum momento da epidemia, fizeram o vírus circular da casa para a escola ou ou da escola para casa, levaram o vírus para dentro da sua casa, levaram a morte para dentro da sua casa, mesmo que sem querer, porque muitas vezes foram obrigadas a retornar ao ensino presencial dentro de um cenário epidemiológico sanitário que não permitia esse retorno seguro, né? Então, eu quero focar nesse destaque, né, dos acontecimentos do mundo real, para a gente lembrar o que aconteceu em 2020, para a gente lembrar o que aconteceu em 2021 e o que está acontecendo agora em 2022 e o que continuará acontecendo, porque parece que as pessoas esquecem, né? Parece que aparece uma fantasia no ano X e as pessoas dizem, não, a pandemia vai acabar. Né? Vocês devem lembrar aqui que Manaus, quando horrorizou a humanidade com aqueles enterros em valas coletivas lá em 2020, acabou sendo usada por muitas pessoas que buscavam exposição na mídia, que buscavam se consolidar no cenário da discussão técnica em alto nível da epidemia, dizendo que a epidemia se esgotaria, né, de que a pandemia se esgotaria porque Manaus já tinha atingido a imunidade de rebanho pela via natural. A gente está falando disso lá em julho de 2020. O que aconteceu em janeiro de 2021? A maior de todas as tragédias já documentadas na história da saúde pública, com centenas de pessoas morrendo asfixiadas, sem assistência médica, dentro e fora dos hospitais em Manaus. Em 2021, tivemos novamente uma falaciosa discussão
de que a epidemia estaria perto do seu fim, porque a vacinação em massa havia se iniciado em boa parte dos continentes, né, especialmente a partir de abril, maio de 2021, e essas falas se repetiram, né? A pandemia vai acabar, e agora em 2022, mais especificamente no final de 2021 e início de 2021, a grande falácia da vez é que a Ômicron, né, essa variante que tem gerado tanta preocupação para a Organização Mundial da Saúde, para professores, para tomadores de decisão, era uma variante de menor importância, né? E estamos vendo os resultados aí, né, com números inéditos da disseminação viral dessa variante, né, no país e, sobretudo, um aumento não esperado por essas mesmas pessoas que usaram essa narrativa falaciosa de que a Ômicron era uma variante leve, que não causaria tantas internações e tantos óbitos. Agora, essas mesmas pessoas já estão dizendo que a variante ela pode gerar problemas graves, como a superlotação de muitos hospitais em grandes metrópoles do Brasil, como estamos vendo agora, hoje, no mundo real, aqui no Brasil, e esse número recorde de mortes, né, alcançando 1 milhar depois de muitos meses no Brasil, né? Então, eu acho que as pessoas precisam lembrar dessas coisas, né? Acho que as pessoas precisam lembrar do que acontece no mundo real, hoje, o que aconteceu o ano passado e o retrasado, para não caírem nessas fantasias, né, nessas ilusões de que a pandemia está acabada, né? Não é assim. Eu sinceramente gostaria, professora Patrícia e demais professores, que a pandemia acabasse amanhã. Claro que eu quero isso. É claro que nós desejamos isso. Mas eu preciso fundamentar essa minha fala, essa minha suposição em dados do mundo real, em evidências científicas, e não em falácias. E o que os dados do mundo real nos mostram é isso. O Brasil, neste momento, com uma das maiores médias móveis de mortalidade confirmada por Covid dos últimos meses, o Brasil com centenas de milhares, dezenas de milhares, melhor dizendo, de casos novos, causados pela Ômicron, né, essa variante que foi menosprezada por certos charlatões, né, no Brasil, diariamente. Então, é uma situação que nós precisamos ter muita atenção, que nós precisamos valorizar, porque a situação epidemiológica da Covid-19 em escala planetária não está resolvida. Não está resolvida. Nós estamos nos aproximando do fim da pandemia? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada ano que passa, nós vamos nos aproximando desse fim. A questão é saber quando vai ser esse dia, quando vai ser esse mês e quando vai ser esse ano. Nós não sabemos. E quem se atreve a determinar o fim da pandemia sem esse conjunto de fatos que eu acabei de falar, sem esse arcabouço, né, científico de evidências, é uma pessoa que, infelizmente, está atuando favoravelmente ao vírus, é uma pessoa que não está ajudando, e é por isso que nós estamos nessa situação tão delicada com a pandemia de Covid-19, entrando e saindo em ciclos de contágios e mortalidade, principalmente evitável por Covid-19, porque as pessoas não entenderam que aquele mundo que nós vivíamos antes de 2020, 2019, 2018 e por aí vai, não existe mais. Isso faz parte do passado. Enquanto nós não aceitarmos o tripé, vacinação com esquema completo, uso correto de máscaras e manutenção do distanciamento físico, nós vamos ficar cada vez mais distantes da meta e do desejo de todos nós aqui, que isso fique claro, né, de controlar a epidemia no Brasil e, quem sabe, ouvir a Organização Mundial da Saúde, assim como ela fez lá em março de 2020, tardiamente, diga-se de passagem, decretar o fim da pandemia de Covid-19. Vai acontecer em 2022? Pode ser, mas também pode não ser. Em 2021, nós acreditávamos que em 2022 não teria mais pandemia, tem pandemia. Em 2020, nós acreditávamos que em 2021 não haveria mais pandemia. E estamos em 2022 com mais incertezas do que certezas. É óbvio que nós temos
vários avanços, né, na terapia auxiliar da Covid-19, até porque não existe uma droga específica que trate de forma arrebatadora, digamos assim, a Covid-19. Temos vacinas altamente seguras e eficazes para casos graves, né, que geram internações e mortes evitáveis. Temos um aprendizado acumulado anterior, inclusive, à pandemia de Covid-19, sobre medidas não farmacológicas que ajudam a conter a circulação viral. Então, o que está faltando? O que está faltando? A gente aceitar a realidade. O governo federal, os governos estaduais e os municípios aceitarem a realidade, fazerem a sua parte, não deixarem acontecer o que aconteceu em 2020, em 2021 e agora em janeiro de 2022, quando você viu dezenas de milhares de brasileiros passeando em plena disseminação brutal do novo coronavírus, até no exterior. Então, assim, como é que você espera controlar a pandemia com esse tipo de comportamento, inclusive nesse montante aí de dezenas de milhares de brasileiros que saíram de férias agora em dezembro de 2021 e principalmente em janeiro de 2022, muitas delas eram pessoas que até poucas semanas atrás estavam altamente favoráveis ao controle da disseminação viral, defendendo a vacinação, mas foram pessoas que, infelizmente, e eu entendo, acabaram sendo ludibriadas, acabaram sendo enganadas por essas falas inverídicas de parte da comunidade científica que minimizou os efeitos da Ômicron e que, de forma irresponsável, determinou praticamente o fim da pandemia de Covid-19. Então, são fatos que nós precisamos ter bem claros, né? Nós estamos falando de uma variante altamente contagiosa. Nós estamos falando de uma variante que sofreu mutações que lhe deram características, propriedades para se espalharem, para se disseminarem com mais velocidade do que qualquer outra versão que nós conhecíamos do coronavírus anterior. Deu uma capacidade ainda não documentada suficientemente, mas que já traz evidências importantes de driblar a resposta imunológica. O que é driblar a resposta imunológica? É ignorar a imunidade, o sistema de defesa do nosso organismo, mesmo em pessoas vacinadas. Essa capacidade da Ômicron de burlar a nossa resposta imunológica, seja ela adquirida por meio de vacinas, e eu faço questão de frisar isso, a nossa principal arma que nós temos contra a Covid-19 neste momento, né, e foi a nossa principal arma nos últimos meses, né, quem sabe ano, em escala planetária. No entanto, até quando essa arma vai poder ser usada? E se aparecer uma nova variante, com propriedades ainda piores do que a Ômicron, do que a Delta, que, aliás, já está com dezenas, centenas de versões, de cópias, né, de variantes, justamente porque nós deixamos essas variantes se disseminarem brutalmente. Com 180 mil casos confirmados nas últimas 24 horas no Brasil, é pouco provável que não estejam surgindo dezenas de variantes da própria Ômicron aqui no Brasil nos últimos 30, 40 dias. O que resta saber é se essas variantes se tornarão o pesadelo da humanidade nos próximos meses. Ou talvez no próximo ano. Então, eu acho que esses pontos em relação à Ômicron precisam ser refletidos. As pessoas estavam dizendo que a Ômicron não gerava casos graves. E o que aconteceu em Manaus agora? Em menos de 20 dias em Manaus, o número de internados, de pacientes internados em leito clínico aumentou 10, 12 vezes. O número de pacientes internados em leito de unidade de terapia intensiva, que são os leitos de UTI, aqueles pacientes gravíssimos, aumentou 10 vezes. A mortalidade do mês de janeiro de 2022, o total de mortos foi
quase 40% maior do que todas as mortes registradas por Covid-19 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. Então, essa variante não está brincando. Então, o novo coronavírus não é essa gripezinha que o irresponsável do presidente Bolsonaro insiste em dizer, em chamar o novo coronavírus. Não é nada disso, ao contrário, é um dos maiores desafios colocados para a humanidade no século XXI, e as pessoas não estão conseguindo entender isso. Então, é por isso, professora Patrícia e demais ouvintes, eu queria enfatizar bem para as pessoas entenderem o que é o significado prático no mundo real dessas atitudes irresponsáveis de minimizar os efeitos do novo coronavírus, em especial dessas novas versões que surgem cada vez mais rapidamente, versões de variantes de preocupação, né? Porque as variantes elas surgem quase como outras versões do novo coronavírus e de outros vírus, né? Mas as de preocupação estão surgindo muito rapidamente. Nós estamos na 5ª variante de preocupação em menos de 2 anos de pandemia. É um número muito alto, gente. É um número que as pessoas não estão conseguindo entender, que as pessoas não estão conseguindo valorizar a gravidade desse problema, né? Então, agora eu queria entrar no aspecto da vacinação, né? Eu primeiro quero falar sobre a vacinação de uma forma geral, depois eu quero falar sobre o retorno ao ensino presencial dentro desse contexto que eu acabei de colocar para vocês, tá? Da disseminação da Ômicron, da vacinação que eu vou falar agora e o que nos espera nas próximas semanas em termos de risco epidemiológico de transmissão não apenas local do novo coronavírus, ou seja, dos surtos que fatalmente irão acontecer nas escolas, mas também a contribuição desses surtos para a disseminação viral fora do ambiente escolar, tá? Então, vocês podem notar que eu não preparei nada sistematizado com slide, porque eu quero tornar isso uma conversa, eu quero deixar claro para vocês, passo a passo, como que nós chegamos nessa recomendação de que nesta fase da epidemia, o retorno ao ensino presencial é, no mínimo, temerário. E, de uma forma direta e honesta, uma irresponsabilidade sanitária e uma clara evidência de que os tomadores de decisão dos municípios, estados e principalmente do governo federal, na pessoa do omisso presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro da Educação e do ministro da Saúde, estão se omitindo na certeza de impunidade. Porque o que a gente viu acontecer no Brasil, de uma forma geral, com esses recordes de contágios, de mortes, nós estamos com mais de 630 mil mortes confirmadas por Covid-19, é algo que assusta. Mas aí você... Para quem é estrangeiro e chega no Brasil, fala, nossa, então a disseminação viral no Brasil teve um descontrole absurdo, né? E tem alguns exemplos bem dramáticos, como o de Manaus. Então, eu imagino que o Brasil tenha aprendido muitas coisas e que os responsáveis por esse genocídio, né, inclusive de grupos sabidamente vulneráveis, como os indígenas, moradores de rua, indivíduos que estão em situação de encarceramento, né? São números ainda mais assustadores, né? São números que nos colocam numa situação de clara negligência sanitária das autoridades e, lamentavelmente, da população, parte da população, melhor dizendo, também. Como eu disse a vocês, agora em janeiro de 2022, infelizmente, nós tivemos pessoas, né, que até pouco tempo atrás estavam se cuidando, mantendo o distanciamento físico, tentando usar frequentemente máscaras, relaxando totalmente e se entregando, literalmente, entregando os pontos e contribuindo para essa nova e, importante destacar isso, inédita disseminação viral do coronavírus no Brasil, né? E como se não fosse pouco, como a variante BA.2, né, que é uma
descendente, na verdade, uma filha, digamos, da Ômicron, da BA.1, é uma variante que já foi detectada no Brasil, que a Organização Mundial da Saúde já pediu a celeridade ao grupo de especialistas, assessor, né, da Organização Mundial de Saúde, para estudar um pouco mais aprofundadamente essa BA.2, porque as primeiras pistas, as primeiras evidências sugerem que essa variante já detectada em São Paulo e no Rio de Janeiro, ela é ainda mais transmissível do que a Ômicron original, digamos assim, essa que está causando esse problemão todo em escala planetária e que também dribla parte da resposta imunológica. Então, os desafios estão aparecendo numa velocidade muito grande e as pessoas não estão entendendo, as pessoas estão achando que vacina faz milagre sozinho. E não faz. E é por isso que eu quero falar especificamente agora sobre vacinas, para a gente daqui a pouco abordar o assunto do retorno ao ensino presencial. Uma coisa importante sobre as vacinas é lembrarmos em que contexto elas foram produzidas, né? Essas vacinas foram produzidas num contexto pandêmico extremamente desfavorável e que você não tinha noção do que poderia acontecer em termos de mutação do novo coronavírus nos próximos meses, nos meses seguintes ao início da vacinação. Então, de uma forma geral, essas vacinas, independente do fabricante, independente do país que ela foi gerada, independente do grupo de pesquisadores que investigou, são vacinas, de um modo geral, eficazes, né? O que quer dizer eficazes? São vacinas que cumprem o que se propõe, ou seja, se a vacina se propõe a proteger contra casos graves e óbitos, ela faz isso muito bem. E seguras. O que é segura? É aquela vacina que você toma e tem certeza de que, além da proteção que ela vai te conferir em relação à doença, especialmente a doença grave e ao óbito por Covid-19, ela não vai te matar. Ela não vai te causar prejuízos, né, suficientemente grandes que não justifiquem o seu uso porque você perde mais do que ganha. É ao contrário. Ela vai te causar pequenos e conhecidos, diga-se de passagem, efeitos adversos, muitos chamam de efeitos colaterais, reações à vacina, assim como acontece com a vacina do sarampo, assim como acontece com a vacina do rotavírus, da febre amarela e qualquer outra vacina. Sempre tem reação, e é bom que tenha reação, né? Porque quando você sente a dor no seu braço, significa que você está sendo inoculado. Quando você sente um pequeno mal-estar, um inchaço naquele local, um probleminha, né, menor, em função da vacina que você tomou, isso é ótimo, porque você tem certeza de que aquele agente que introduziram no seu corpo, ele está reagindo, ele está estimulando, ele está fazendo o teu sistema imunológico oferecer uma resposta para esse grande vilão da humanidade, que é o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, e suas múltiplas e suas inúmeras variantes, né? Especialmente essas 5 variantes de preocupação, aí, alfa, beta, gama, ômicron, e, enfim, e a delta, né? Então, nós temos um conjunto de evidências, né, que não são de 2022 e nem são de 2021. A maioria, as primeiras, são lá de 2020. Né? E por que eu estou fazendo questão de destacar que são lá de 2020? Porque isso é um feito histórico da humanidade, isso é um feito histórico da ciência. Nós jamais conseguimos gerar tantas vacinas ao mesmo tempo para um desafio emergente, um desafio novo, como é o caso da Covid-19 em tão curto espaço de tempo. E vacinas seguras, vacinas eficazes, ao contrário do que essas pessoas que veiculam fake news dizem, vacinas que poderiam matar, vacinas que poderiam alterar o RNA, vacinas que não protegem. Não, não é nada disso. Isso é o que diz o Bolsonaro.
Isso é o que diz a extrema-direita. Isso é o que diz o pastor da igreja evangélica X e Y. Isso é o que diz o fanático. Isso é o que diz a pessoa que vive em um mundo paralelo. O que diz o mundo real, o que diz a ciência é o contrário. É que essas vacinas, elas são seguras, eficazes e talvez uma das maiores conquistas da história da medicina para o controle de doenças infecciosas. Então, não tenha dúvida em relação à vacinação. Tenha dúvida de ficar sem ela, porque aí você pode começar a se juntar aos milhares de brasileiros que estão neste momento ocupando leitos clínicos hospitalares com Covid grave, leitos de unidade de terapia intensiva entre a morte e a vida, ou já estão enterrados, né? Como nós vimos, mais de 1.000 brasileiros serem mortos por Covid-19 ontem, e esse valor está quase sempre oscilando perto dos 1.000 mortos, né? Infelizmente, esse valor tende a aumentar. Claro que não vamos chegar naquele valor absurdo que nós chegamos a ver no pico da segunda onda, né, quando nós tivemos 4.300, aproximadamente 4.300 mortos em menos de 24 horas, né, nas últimas 24 horas, melhor dizendo. Estamos distantes disso. Então, resumindo, essas vacinas, independente da marca e do fabricante, são seguras e eficazes, de uma forma geral. Agora, o que interessa aqui para a gente, né? Qual que é a discussão que a gente quer fazer em relação às vacinas, nesse contexto do retorno ao ensino presencial? Primeira coisa, não reduzirmos o problema do retorno ao ensino presencial às crianças. Eu tenho dito isso há muitos meses. As pessoas estão reduzindo a questão da vacinação e o retorno do ensino presencial às crianças. Mas e os professores? E o pessoal de apoio das escolas? O pessoal que trabalha na limpeza, na cozinha, na manutenção predial, na segurança. Aquele tio que fica do lado de fora da escola como vendedor ambulante, o trabalhador da lan house, da lanchonete que fica do lado de fora, o cobrador do ônibus, o motorista do ônibus, as dezenas, centenas, milhares de trabalhadores que precisam estar dentro do transporte coletivo, seja ele de ônibus, seja ele de Uber compartilhado, seja ele de metrô. E essas pessoas? Você não pode isolar a discussão do retorno ao ensino presencial única e exclusivamente às crianças. Nós sabemos que essas vacinas protegem as crianças também. Já temos estudos de diferentes fabricantes, inclusive, em diferentes cidades. Coronavac, a partir dos 3 anos, a Pfizer, a partir dos 5 anos, ambas mostrando o mesmo resultado, segurança e eficácia dessas vacinas no público infantil. Mas qual que é a novidade disso? Nenhuma. Nenhuma. Nós já sabíamos disso. Por quê? Se a vacina está salvando vidas, protegendo pessoas mais vulneráveis do que as crianças, sabidamente com mais fatores de risco, como comorbidades, por exemplo, a idade, né? Pessoas com mais de 70, 80 anos, principalmente, estão sendo protegidas, estão tendo suas vidas poupadas. São pessoas, por que elas são pessoas que estão em risco? Porque elas têm algum componente no funcionamento do seu organismo que a torna mais vulnerável ao caso grave e ao óbito por Covid-19. Ora, se a vacina está funcionando nessas pessoas que inicialmente, de partida, de cara, já têm mais vulnerabilidades, fatores de risco, por que não vai funcionar em crianças? Por que não? Porque não é claro que vai funcionar. As crianças não têm esses fatores de risco. O sistema imunológico das crianças é muito mais eficaz, é muito mais efetivo do que um idoso. Então, é óbvio que se as vacinas funcionaram nos adultos, funcionariam nas crianças. A dúvida era só uma: estabelecer a dose. Qual a quantidade, né? Quais os componentes que eu preciso dar uma regulada, digamos assim, nessa nova versão da vacina da Covid-19.
Era só isso já está feito. Então, gente, não há dúvida, não há margem para discussão de uma possível ineficácia dessas vacinas, tá? Então, eu queria terminar essa parte da vacinação. Eu sei que eu já esgotei meu tempo, né, professora Patrícia? Estou aqui com 31 minutos, falando basicamente do ensino presencial, né? É claro que eu sou favorável ao retorno ao ensino presencial. É claro que está evidente que o fechamento das escolas em 2020 e 2021 causou inúmeros prejuízos, sobretudo às crianças, de um ponto de vista pedagógico. E não só do ponto de vista pedagógico, eu diria também do ponto de vista psicossocial, porque isso afetou muita criança. Isso mexeu muito com a saúde mental dessas crianças. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, o que é pior? Perder o avô dessa criança ou a própria criança, ou assumir, infelizmente, esse prejuízo? Estamos na era da vacinação. Por que Manaus? Por que as escolas do ensino privado de Manaus voltaram há praticamente uma semana em pleno pico da transmissão comunitária da variante Ômicron, com as UTIs infantis lotadas, com dezenas de pessoas morrendo, mais de 100 pessoas morrendo por Covid-19 em janeiro de 2021. Irresponsabilidade e certeza de impunidade. É claro que eu sou favorável ao retorno dessas crianças ao ensino presencial, mas temos que lembrar de um detalhe fundamental que pouca gente tem valorizado quando discute a vacinação em crianças. Não é só falar que as vacinas são seguras e eficazes em crianças, tem que lembrar um detalhe importante. Esses conceitos de eficácia, principalmente, eles só são válidos quando você incorpora a seguinte informação: esquema completo. Então, não adianta, prefeito de Manaus, que não fez nada para impedir o retorno dessas crianças agora, no final de janeiro de 2022, não adianta você mandar uma criança que recém tomou a primeira dose, porque ela só vai ter a proteção plena da vacinação, normalmente 14 dias depois de ter tomado a segunda dose. Tá? Então, não adianta o prefeito, o governador, o ministro da Educação dizerem: ah, não, a vacinação das crianças já começou, então podemos retornar ao ensino presencial. Ora, se eu tive 2 anos de prejuízo, e estamos reconhecendo esses prejuízos psicopedagógicos, econômicos, associados ao fechamento das escolas, por que a gente não espera mais 30 ou 40 dias? Para aí sim ganharmos tempo para fazermos algo importante que ninguém fez adequadamente ao longo de 2020 e 2021, garantir um retorno seguro dentro do ambiente escolar. Tem condições de manter o distanciamento físico mínimo dentro das escolas públicas? Tem ventilação adequada dentro dessas salas? Tem máscara disponível para todas as crianças? Alguém algum dia ouviu falar que a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, por exemplo, ofereceu respiradores do tipo N95 ou PFF2 para os professores que estão dentro de sala de aula? Não. Eles dão aquelas máscaras de pano, e todo mundo sabe, está mais do que claro hoje, que máscara de pano não protege adequadamente as pessoas. O que a máscara de pano faz basicamente é limitar a quantidade de vírus que você vai soltar no ambiente que você está transitando. E não é só na escola, porque um professor, nesta fase da epidemia, que nós já temos muitas pessoas com experiência natural contra o novo coronavírus e vacinadas, podem ficar sintomáticas. Então, essa pessoa pode ficar de um lado para o outro, da escola para o ônibus ou metrô, do metrô para a escola, para casa, levando o vírus de um lado para o outro sem saber. Então, é por isso que eu digo que é inoportuno o retorno ao ensino presencial nesta fase da epidemia, justamente por isso. Tá? Então, nós temos que lembrar desse detalhe. E, para finalizar esse retorno, eu queria lembrar outra coisa. Por que eu estou insistindo nessa tese de que nós só podemos retornar ao ensino presencial, idealmente, obviamente, com essas crianças completamente vacinadas? Porque aí eu garanto um dos principais, aliás, o principal efeito, não tenho dúvida que é um dos principais, e sim o principal efeito da vacinação em crianças no nível coletivo, que é a proteção indireta.
Toda vacina, ela tem dois efeitos principais. O primeiro, e mais óbvio, é a proteção de quem se vacina, do Gessen, que tomou a vacina, e o outro, que as pessoas ainda não conseguiram entender, é o efeito indireto. Ou seja, quanto mais gente vacinada na população eu tenho, mais chances eu tenho de controlar a epidemia, porque eu reduzo a quantidade de suscetíveis, seja para a infecção ou para a internação de pacientes graves e até mesmo de mortes por Covid-19. Portanto, é isso. Vacinas salvam vidas. A Ômicron não está de brincadeira e eu não tenho dúvidas de que este não é o momento de retornarmos ao ensino presencial, porque nós não temos nem garantia ambiental, e quando eu falo em garantia ambiental, eu falo sobre a disponibilização de álcool gel nas escolas, sobre os comitês, né, de controle, de notificação de surtos que nunca existiram nessas escolas, sobre o adequado distanciamento físico entre as crianças, sobre a adequada proteção dos professores, do pessoal de apoio das escolas. Não temos essas condições ambientais e menos ainda imunológicas, porque iniciar a vacinação das crianças não significa conferir proteção a elas. O que garante a proteção dessas crianças é a vacinação e o usufruto do seu efeito 14 dias depois da segunda dose. Muito obrigado. Gessen, você tem um tempinho com a gente ainda para o pessoal fazer algumas perguntas? Claro, temos mais 15 minutos. 15 minutos? Nossa Senhora! Então, Ivanil organiza aí as pessoas, e aí tem que ser umas 5, porque aí as pessoas falam, aí 1 minutinho, e aí depois você dá o retorno, né? O fechamento. Aí, enquanto o nosso coordenador de comunicação, Ivanil, e o coordenador de formação, Maurício, está aí, organizam, quero falar 2 coisas rapidinho, para todo mundo, e para você, Gessen. Muito obrigado pela sua existência, muito obrigado por esse trabalho a serviço da ciência nesse momento que, como você diz bem, nós temos muitos canalhas, né, agindo contra a saúde da população, inclusive médicos, cientistas, pregando inverdades, né, sobre a vacinação. E dizer, pessoal, que o Dr. Gessen assim, tem uma disponibilidade em todas as vezes que a gente precisou, doutor Gessen, estou querendo voltar. Como é que a gente faz? Ele, olha, Patrícia, tem que ter testagem, tem que ter vacinação, você pensa no pessoal de apoio, pessoal só que não é professor, como é que fica a situação dessas pessoas? Sempre teve essa preocupação. Aí, quando veio aqui o projeto de educação como serviço essencial, Gessen, estou querendo votar um projeto aqui que foi aprovado, isso também teve aqui de Manaus, é uma canalice, mas segue, né, naquela linha do retorno seguro, tudo que ele falou aqui, inclusive agora, né, mas ele já falou, ele gravou um áudio dizendo, no mínimo podia adiar uns 15 dias, não tem condição. Né? E aí, Gessen, eu vou fazer a pergunta e já calo aí, Ivanil já vai passar para as pessoas. Está muito difícil convencer os pais a vacinar as crianças. Meu Jesus amado, está difícil demais, sabe? E aí, uma coisa assim, extremamente importante, né? Você me passou uma live, eu aí divulguei, falou, olha, Patrícia, pode ajudar no debate aí. Muitos professores viram essa live dos aspectos legais, educacionais. Parabéns pela live que você organizou de vacinação das crianças, né? Uma live espetacular. Eu divulgo, né? E aí eu queria dizer também que, além disso tudo, o Gessen ainda faz poesia, gente. Aí é demais, viu? Meu Deus do céu, muito obrigada, viu? E tá lá parceiro dos professores do sindicato lá de Manaus. E parceiro, né, de todo mundo que luta por direitos, do Ministério Público. Puxa vida, né? O Gessen é o cara. Muito obrigada, viu? Ivanil? Ok, Patrícia. Então, a gente tem o Antônio Augusto, o Júlio e a Rosilene. Podemos começar pelo Antônio Augusto. 1 minuto, fazer sua pergunta, Antônio Augusto. Ô, Gessen, primeiro, bom dia aí para todos.
Eu confesso que eu estou bastante confuso, sabe, sobre essa questão da vacina. É dito aí por você mesmo, por exemplo, que a vacina é eficaz. E, pelo dado que eu tenho acompanhado, 70% da população brasileira está com a segunda dose completa, né? A minha dúvida é essa: por que está aumentando os casos de morte? Quem está morrendo? São as pessoas não vacinadas? Porque tem aquela história que eles colocam, que mas a Ômicron vai contaminar um número maior de pessoas. Não, não interessa, mas se tem a maior parte da população vacinada. Então é isso, quem está morrendo e por que os casos estão aumentando se vamos dizer assim, o percentual vacinal do Brasil está num patamar bom ou o dado está incorreto? Essa é a minha confusão. Ok, obrigado, Toninho. Agora o Júlio, depois a Rosilene, depois o Naomi, Não depois o seria melhor Lobão. responder, Ivanil, uma por uma, senão eu posso me atrapalhar depois. Ah, tá. Então vamos fazer assim, desculpa, tá? Eu tinha entendido, eu tinha pensado outra dinâmica, mas eu acho que assim é melhor mesmo. Aí então você responde e a gente passa para o próximo. Tá ótimo, te agradeço, Ivanil, mas eu peço desculpas, tá? É porque é mais uma questão mental minha, de organização do raciocínio mesmo. Eu posso me perder e aí ficamos no prejuízo, né? Todos, né? Quem está ouvindo e quem está falando, né? E finalmente acaba prejudicando o debate. Mas essas colocações do Antônio, elas são muito boas, são muito atuais, e essa dúvida, Antônio, que você tem, não é uma dúvida exclusivamente sua, é uma dúvida que, inclusive, paira no meio científico, né? Que, inclusive, paira entre os trabalhadores de saúde, tá? Então, o que nós precisamos lembrar é que as vacinas, para que elas realmente possam proteger de forma incontestável, sobretudo, Antônio, os casos graves que geram internação e os mortos, elas precisam ter altas coberturas vacinais. E é isso que as pessoas não falam. É isso que o prefeito de Contagem não vai falar. É isso que o Zema não vai falar como governador do estado de Minas Gerais. É isso que o Wilson Lima, como governador do Amazonas, não vai falar. É isso que o Queiroga, como ministro da Saúde, não vai falar. E você falou, nós temos 70% apenas da população total com o esquema completo um ano depois de termos iniciado a vacinação do Brasil. E o próprio Ministério da Saúde, né, para não dizer que eu estou fazendo um juízo do desministro, né, é o próprio Ministério da Saúde que recomenda coberturas vacinais, Antônio, de pelo menos 90%. Nós não temos essa cobertura vacinal de pelo menos 90% nos elegíveis. Ainda falta. Então, é por isso que nós temos uma grande quantidade de suscetíveis. Pensa comigo, Antônio. Você acabou de me falar, e eu concordo com você, que 70% da população brasileira total está vacinada com as 2 doses, pelo menos, né, 2 doses da vacina contra a Covid-19. Tá. E os outros 30%? Bom, se 10% da população do Brasil dá um total de aproximadamente 22 mil brasileiros, significa que esses 30% que estão faltando é quase 70 mil brasileiros. E são essas pessoas que, infelizmente, pelo menos a maioria delas, está ocupando os leitos hospitalares com casos graves, está ocupando os leitos de unidade de terapia intensiva com casos ainda mais graves e estão engrossando essa estatística de mortes por Covid-19. Tem gente vacinada com um esquema vacinal completo que também está adoecendo gravemente e morrendo, sim, mas a maioria das pessoas que tomou a vacina, que está com o esquema incompleto, sequer desenvolve um caso grave. Então, há uma diferença importante, porque fica a impressão, né, de que essas vacinas não servem. Bom, se a vacina é tão boa assim, por que a gente está tendo tantos casos graves e mortes? Isso, porque está faltando aproximadamente 60, 70 mil brasileiros completarem o esquema vacinal. Porque nós temos um presidente irresponsável, como o presidente Jair Bolsonaro, que até hoje, em janeiro, fevereiro de 2022,
faz campanha contra a vacinação. Aí, por que nós estamos tendo esse monte de caso novo, finalizando a resposta, Antônio? Foi como eu disse, essas vacinas foram pensadas lá atrás, antes do surgimento da emergência de variantes novas como a Ômicron. E a Ômicron tem essa característica de driblar a resposta imunológica. Em outras palavras, traduzindo para a linguagem popular, a Ômicron reinfecta muito mais do que versões anteriores do novo coronavírus, incluindo pessoas vacinadas. No entanto, as pessoas com esquema vacinal completo, elas estão em muito menor risco de desenvolverem casos graves e irem a óbito por Covid-19, Antônio. Obrigado. Júlio. Bom dia a todos e a todas, bom dia, professor. O seguinte, eu fui contemplado aí nessa resposta aí da pergunta do Antônio, mas eu estou acompanhando aqui pela imprensa local, né, os informes sobre a pandemia. Então, aqui em Minas, estacionou em 56, até pouco tempo, 56 mil e poucos óbitos, né? E, de repente, de uma semana para cá, já passou 57 e já está perto dos 58, caminhando rapidamente 58 mil mortes no Brasil. E eles têm falado que essas pessoas, pelo menos 91% dessas mortes, são de pessoas que não vacinaram, né? Eu não sei se são dados certos, né? Ou se coincide com esses 60, 70 milhões que você falou aí. E a outra informação que eu tive aqui na imprensa, né, que tem uma variante chamada BA2. Existe isso? É só essa dúvida. Muito obrigado. Gessen, você quer responder tudo de uma vez só? As pessoas perguntam e você faz uma intervenção só ou não? Então, Patrícia, eu prefiro assim, porque eu acho que, na verdade, para mim, além de ser mais fácil, a gente também tem a possibilidade de, nessa primeira resposta, já responder uma próxima, entendeu? Como aconteceu agora com o Júlio, né? Ok, o tempo é seu, fechei. Então, assim, Júlio, muito obrigado pela pergunta, também uma pergunta muito pertinente, e é mais ou menos isso, né? Esse grande quantitativo, eu vou fazer uma correção aqui que você me corrigiu, muito obrigado, professor Júlio. Eu quis dizer 60, 70 milhões de brasileiros, e não 60, 70 mil brasileiros sem o esquema vacinal completo ou sem nenhuma dose. Então, é esse número, professor Júlio, que está sustentando a epidemia. E é por isso que o número de mortes tem aumentado rapidamente, não só em Minas Gerais, mas também no Brasil e no mundo todo, de uma forma geral. Nós estamos numa nova fase da epidemia que não pode ser restrita a esse conceito, mas é fácil entender essa nova fase quando nós olhamos essa epidemia como a epidemia dos não vacinados ou daqueles com o esquema vacinal incompleto. Então, isso justifica, infelizmente, esse cenário. Eu tenho certeza, Júlio, que se nós estivéssemos com pelo menos 90% da população elegível do Brasil, o que é a população elegível? População com 5 ou mais anos de idade, né? Que é a população autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para vacinação, algumas semanas atrás. Tá? Então, se nós estivéssemos com esse número, o número de mortos, Júlio, seria muito menor. E você provavelmente não estaria me fazendo essa pergunta hoje. Você só está me fazendo essa pergunta porque nós temos um presidente criminoso. Nós temos um presidente que luta diuturnamente contra o controle da epidemia, contra a ciência e, sobretudo, contra as vacinas que salvam vidas e que fazem o contrário do que ele prega, que é contar mortos, né? Não fazem isso. Quem gosta de contar mortos é o presidente. É a gestão desastrosa do desministro Queiroga que nos leva a esse número catastrófico de 630 mil mortos por Covid-19. A última questão que você coloca, professor Júlio, é em relação a essa descendente da variante Ômicron. Essa BA2, recém-detectada no Brasil, é essa mesma descendente que eu falei no início da minha exposição, que já foi detectada no Brasil, especialmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e também está associada a maior transmissibilidade do que versões prévias do coronavírus e
também a fuga da defesa gerada pelo próprio organismo, ou seja, tem uma grande capacidade, assim como a sua matriz, digamos assim, a sua mãe, a Ômicron, de gerar reinfecções. Obrigado, Jensen. Vamos lá para o próximo. Ok, muito obrigado, professor. Rosilene é a próxima. Rosilene. A pergunta da Rosilene, eu sei, Gessen, é sobre a educação infantil. O retorno não está no esquema vacinal crianças menores de 4 anos. Aí a pergunta dela se refere a isso. O retorno desse grupo, qual que é a segurança que tem, né? Ou se não tem? Era sobre isso que ela queria perguntar. Eu vi pelo chat. Bom, vamos lá, vou tentar responder aqui a resposta da Rosilene. Bom, em relação às crianças menores de 5 anos, temos que lembrar que vacinas como a Coronavac, que fazem parte do calendário nacional vacinal, do programa, que estão no rol das vacinas oferecidas, melhor dizendo, pelo Programa Nacional de Imunizações, tem eficácia e segurança comprovada para crianças com 3 ou mais anos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos assumir que isso não é verdade. Vamos assumir que não há como vacinar esse público infantil, professora Rosilene, os menores de 5 anos. Eles representam menos de 10% da população brasileira. E é aí que eu recupero aquele conceito que eu falei no finalzinho da minha apresentação com vocês, dos efeitos diretos e dos efeitos indiretos da vacinação. Por quê? Mesmo essas crianças não se beneficiando dos efeitos diretos, ou seja, não sendo vacinadas e protegidas individualmente pelas vacinas, elas podem se beneficiar, sabe de quê, professora? Do efeito indireto. O que é o efeito indireto? Quanto mais gente você tem vacinada com o esquema completo, como bem lembrou o professor Júlio, né? Maiores as chances de fazer essas crianças, esse público infantil menor de 5 anos, se beneficiarem dos efeitos indiretos. E é por isso que é importantíssimo nós aumentarmos cada vez mais a vacinação, e é por isso que eu sou amplamente favorável a se cumprir o que diz a lei, a se cumprir o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, de que vacina é um dever dos pais e dos responsáveis e um direito das crianças. Portanto, as escolas precisam condicionar o retorno ao ensino presencial à comprovação do esquema vacinal, de preferência completo, porque assim, você, professora Rosilene, que não tem como vacinar a criança menor de 5 anos, vai estar cada vez mais certa de que os efeitos indiretos daqueles que têm 5 ou mais anos de idade vão beneficiar essas crianças. Ok, obrigado, Jessen. Ela justificou que ela está sem som, mas eu creio que a sua resposta foi satisfatória. Pelo menos para mim foi, para os demais, eu acredito. O próximo agora é o Naomi. Oi, bom dia. Tudo bem, Jessen? Bom dia a todos. Oi, Jessen, a minha dúvida é o seguinte. Isso que você fala de efeito indireto é a mesma coisa que também é chamada de imunização de rebanho, né, que os bolsonaristas têm levantado muito essa questão desde o início da pandemia. Né? Então, assim, eu acho que as duas coisas, né, que você está falando que funcionam aí através da vacinação, né? E a outra questão também que eu queria perguntar é sobre as máscaras. Tem um companheiro nosso aqui que comprou uma máscara de silicone profissional que tem os filtros, né, que você troca. Então, ele compra uma caixinha com vários filtros
e ele me garantiu que funciona como da mesma forma que a PFF2 funciona perfeitamente, e ela é muito mais confortável, né? Porque também é muito caro ficar comprando as máscaras PFF2 individualmente, né? Você tem que ir trocando sempre, então fica caro também comprar essas máscaras descartáveis, e é muito mais confortável para usar com óculos. Então eu queria saber se você tem alguma recomendação de máscara profissional permanente, que você possa só trocar o filtro, né, e não ser essa máscara descartável. E queria também alertar, né, você falou que é a favor da obrigatoriedade, né, de ter que comprovar a vacinação, usando aí o estatuto do ECA, né, que a criança teria o direito de se vacinar. Mas eu queria lembrar que tem uma lei também que garante que ninguém pode ser obrigado a um tratamento médico forçado. Então, assim, eu acho que entra em conflito essas leis. Eu acho que a vacinação tem que acontecer por convencimento. A gente tem que defender a vacinação, fazer a campanha para todo mundo se vacinar. Nas escolas isso é muito importante, mas se obrigar a pessoa, né, às vezes por uma razão religiosa, a pessoa não quer se vacinar, se obrigar a pessoa a se vacinar, eu acho que é um equívoco. Bom, Naomi, obrigado pelas 3 perguntas, né? É um número grande, né? Vou tentar responder rapidamente. Enfim, em relação ao efeito indireto, Naomi, é exatamente isso. Só que tem um detalhe. A imunidade coletiva ou a imunidade de rebanho, ela tem 2 vias. A primeira e a mais rápida é a imunidade pela via natural, que é amplamente limitada. E é essa que os bolsonaristas defendem, que não faz sentido nenhum. Se isso fosse verdade, com as infecções de 2020, não teríamos epidemia em 2021 e menos ainda em 2022. Então, você tem que ser um estúpido de pai e mãe para acreditar numa teoria dessa, né? O segundo caminho é o caminho da imunidade coletiva, e você falou isso, Naomi, pela vacinação. E é essa imunidade coletiva pela vacinação que gera os efeitos indiretos e protegem as pessoas que, por algum motivo, Naomi, não puderam se vacinar, e, inclusive, as pessoas que rejeitaram a vacinação, respondendo parte da tua terceira pergunta. Em relação à máscara, Naomi, não tem conversa. O que nós precisamos lembrar é o seguinte, que assim como você citou as leis para obrigar ou desobrigar a tomar vacina, o governo federal, os governos estaduais e, sobretudo, os municipais têm o dever, Naomi, de oferecer condições dignas de trabalho para você. Então, não é você que tem que comprar máscara, Naomi. Não é você que tem que espoliar o seu salário, que já é ruim, né? Sejamos francos, né? É o prefeito, é o governador, é o presidente que tem que comprar os óculos de proteção. As máscaras devem ser banidas das escolas. O que nós temos que ter nas escolas para proteger os professores, Naomi, são os respiradores. Essa é a diferença fundamental que ninguém discute, que não convém. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Naomi, aprovou recentemente uma lei estadual para sanitizar ônibus. Estão sendo gastos milhares de reais para sanitização de ônibus sem nenhum tipo de controle. São sanitizações completamente ineficazes. Você sabe para que é isso, né, Naomi? Você sabe para que serve esse tipo de coisa, né? Não vou entrar em detalhes sobre a motivação disso. Por que essa deputada, esse deputado que propôs essa lei, esse prefeito que aceitou essa medida, né, de controle da epidemia, não pegou esse dinheiro e comprou PFF2 para os professores? Para os policiais? Para os bombeiros? Para o trabalhador da limpeza urbana? Para o trabalhador da secretaria X, Y e Z, que não convém. Não gera licitação superfaturada. Protege o professor. Para que proteger o professor? Que morra. Que morra esse desgraçado. Então, Naomi, finalizando a resposta sobre as máscaras, máscara nenhuma serve para te proteger e proteger. A única coisa que funciona
são respiradores. E respiradores só tem um tipo que a Anvisa aprova. PFF2, como você bem lembrou, e as máscaras N95, e os respiradores N95. Por quê? Eles têm uma tecnologia eletrostática, né, para ser mais técnico, né, que não permite nem que você sugue, digamos assim, para dentro partículas, micropartículas, melhor dizendo, como o novo coronavírus, e, na eventualidade de você estar assintomático, não permitem que você solte elas. Tá? Então, essa máscara do seu amigo, Naomi, você pergunte assim para ele, olha, pode ser que sua máscara funcione. Agora, me dá uma informação, por favor, colega. Me diz se essa máscara que você comprou, ela tem a regulamentação, a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se o Inmetro aprovou essa máscara, que a maioria não tem, não. Tá? Então, temos que ter muito cuidado com essa questão do uso de máscaras. E, finalizando a resposta sobre esse assunto, não é você, Naomi, que tem que comprar essas máscaras. Quem tem que te garantir um ambiente seguro para docência em sala de aula é o Estado, e não o professor com a míngua do salário dele. Bom, em relação à tua última pergunta, só queria finalizar, Naomi, dizendo que essas máscaras, né, elas são úteis, principalmente nesse cenário que nós estamos vivendo, onde há essa dúvida, né, que não deveria existir, de que a vacinação é um direito da criança. Ela não pode ser obrigatória, de fato, tecnicamente, juridicamente falando, não pode ser obrigatória, mas o pai que está abrindo mão de vacinar o seu filho vai ter que se entender com a justiça. Porque se a criança tem um direito e ele, como responsável, está negando esse direito à criança, não porque a religião dele acha bonito, o político X acha legal, não é por isso. Tem algo muito maior que está acima desse tipo de tolice, que é o bem-estar coletivo. E é por isso que nós estamos vendo, claro que de uma forma muito tímida ainda, nessa fase da epidemia, alguns juízes começando a aceitar, rejeitando, inclusive, pedidos de pais de não apresentarem um comprovante de vacinação para entrar na escola. Tem que apresentar. Se não apresentar, eu acho que não dá de proibir a criança de entrar na escola, também concordo, mas o pai tem que ser punido. Tem multa, tem repercussões jurídicas. Então, quem está optando por esse caminho tem que saber disso. Só um minutinho. É o Lobão. Edson Lobão, cadê você, companheiro? Ai, meu Deus, achou o som? Cadê o som? Apareceu o som. Achou. Sumiu de novo. E aí o Lobão, gente, é a última intervenção. Infelizmente, o tempo do Dr. Gessen acabou. Já, né? Já acabou, já tem um tempo, né? O último sou eu, Patrícia. Patrícia, o último sou eu. É você? Então, vamos lá, Jackson. Vamos lá, você, que o Lobão está com problema no microfone. Então vai, Jackson, vai. O Lobão conseguiu. Tá saindo. Rapidinho. A minha dúvida é o seguinte. A sogra do professor que trabalha comigo, ela foi hospitalizada e foi entubada no Júlia Kubitschek. No Eduardo Menezes aqui. O senhor deve conhecer esse hospital, né? É um hospital dito como referência, né? Precarizado, sucateado, né? Mas tudo bem. Ela tomou as 3 doses, ela tem diabetes e tem assim, um problema pulmonar que ela adquiriu na infância. E aí ela está entubada. E assim, aí ele me indagou, mas ela tomou 3 doses, como que isso é possível? Aí eu queria só que você explicasse no campo científico como que é possível ainda pessoas com 3 doses não estar 100% com cobertura assim, e chegar a ser entubada. Essa é a questão. Jackson, emenda aí para o Dr. Gessen responder, que o tempo dele já acabou. Ele está esticando o tempo. Tá certo, beleza, tudo bem. Minha pergunta é muito simples, aliás. Ela ia ser complexa, mas eu vou reduzi-la, tá bom?
Gerson, bom dia, muito obrigado pelas explicações. Elas estão sendo muito boas para todos nós. Essa manhã de sábado está ótima. Olha, eu tenho uma dúvida, é o seguinte, minha pergunta, eu acho que vale aqui para o grupo também, e talvez para mais pessoas que conheçam outras pessoas que estão na minha situação. Eu não voltei para a escola, porque eu estou baseado num decreto que foi criado no ano passado em relação àquelas comorbidades. Então, é o seguinte, eu não voltei para a escola, então eu estou no teletrabalho. E aí é o seguinte, eu tenho percebido que a prefeitura ela tem pressionado essas pessoas para que elas voltem. Inclusive, eu vou até conversar isso depois com a doutora Patrícia, porque a prefeitura ela criou um novo decreto sobre outros decretos anteriores, divulgando aos 4 cantos que o retorno agora às aulas será presencial e que isso aí, independente de qualquer problema que o profissional tenha, ele também tem que voltar. E quando eu questionei isso lá na escola onde eu atuo, a diretora tem sido pressionada pela SEDUC também, a SEDUC tem dito o seguinte, que não é possível mais ter teletrabalho. Não é possível mais ter teletrabalho. Inclusive, aquelas pessoas que estão com comorbidade, que estão respaldadas por esse decreto, teriam que voltar. Bem, eu não concordo de forma nenhuma, por vários motivos, pelos quais já foram explicados aqui mesmo, porque a gente sabe, como você mesmo acabou de falar, que a eficácia da vacina se dá 14 dias após a segunda dose, e a gente sabe também que a vacina é uma estratégia de prevenção coletiva, e ela só funciona mesmo na prática quando 90% da população totalmente estiver vacinada. E numa situação como essa, que é um caso particular, em que vários profissionais se encontram com problemas outros, comorbidades, por exemplo, a prefeitura está passando por cima de tudo isso aí. Eu quero uma opinião sua, Jéssica, é o seguinte, numa situação como essa, para uma pessoa que tem comorbidade, é realmente algo a se preocupar, não é isso mesmo? Com certeza, Jackson, com certeza, Lobão. Eu vou responder as 2 perguntas de uma vez só, porque, apesar de elas não serem idênticas, elas tratam do mesmo assunto, né? Então, Lobão, quando você diz que conhece a ciclana, a fulana, né, que tomou as 3 doses da vacina contra a Covid-19, mas, nesse caso, está entubado, ou seja, uma paciente que está em uma situação crítica, provavelmente ou na UTI, ou muito perto de ir para a UTI, isso acontece. Lobão. Por quê? Eu vou explicar por quê e já vou responder o Jackson ao mesmo tempo. Vacina nenhuma, medicamento nenhum, faz milagre, Jackson. Lobão, não existe isso. Nós estamos falando de conhecimento científico. Nós estamos falando de evidências geradas do mundo material, concreto. No mundo material, no mundo concreto, não tem espaço para milagre. Sabe onde é que você encontra milagre? Tudo de mentira, mas encontra. Nas igrejas evangélicas, em algumas, né? Não em todas. E nesses ambientes onde você vive uma realidade paralela, uma realidade que não existe. Então, Jackson e Lobão, as pessoas que têm comorbidades, mesmo estando vacinadas com 3 ou até mesmo com 4 doses, elas estão sob risco de adoecerem gravemente e de irem a óbito. Agora, qual que é a diferença da situação de hoje, Jackson, em relação ao ano passado? O ano passado, Jackson, quando os professores não estavam completamente vacinados, as prefeituras não tinham outra opção. Você não podia, né, obrigar um professor com pressão alta, com diabetes, com enfisema pulmonar, com asma, ou qualquer outro fator de risco independente, né, ou seja, importante para o adoecimento grave ou óbito, porque choveriam processos contra o prefeito, contra o secretário municipal de saúde. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje nós temos a vacina e eu diria que pelo menos 80%, 90% dos professores com o esquema completo. Então, nesse sentido, a prefeitura, ela diz que não tem mais condições de manter o teletrabalho. Agora, ela erra ao generalizar. Por quê? Porque você não pode dizer
que não existe a possibilidade de teletrabalho porque as pessoas estão vacinadas, justamente pelos motivos que eu acabei de explicar. Existem vulneráveis e vulneráveis, existem graus de vulnerabilidade diferentes. Então, dependendo da doença, dependendo da comorbidade que você tem, ainda que você esteja com 2, 3 ou 4 doses, você vai precisar ser mantido no teletrabalho. Agora, isso vai ser a regra? Não. Definitivamente não. Essa vai ser a exceção, ou seja, daqueles professores que estão com o esquema completo e que têm comorbidades, uma pequena fração deles, se retornar ao ensino presencial, pode cair na situação colocada pelo Lobão, Jackson. Se infectar com o novo coronavírus, especialmente com essas novas versões dele que estão driblando a resposta imunológica adquirida pela via vacinal e adoecer e morrer gravemente. Então, é isso. De uma forma geral, elas nos protegem muito bem, mas não existe milagre na medicina. E as vacinas não vão mudar essa história. Elas nos ajudam muito, muito mesmo. Né? Eu gosto de falar de Manaus, que Manaus trouxe um exemplo fantástico agora. Né? Mesmo com todo o descontrole da epidemia que nós tivemos agora em janeiro, da transmissão comunitária, tá? Não de casos graves e mortes. Agora, em janeiro de 2022, nós tivemos aproximadamente 22 vezes menos mortes por Covid-19 do que em janeiro de 2021, quando não tinha vacinação, quando as pessoas não estavam com o esquema completo. Então, vacinas salvam vidas, mas há exceções. Obrigado, gente. Obrigado, Gessen. Só para despedir aqui, Gessen. Muito obrigado. Obrigado, Jackson. Eu vi uma live, Gessen, né? Uma das primeiras, quando aí a gente se conheceu, que o doutor Rafael Correia... Rafael, depois você me corrige. Um promotor do Ministério Público de Manaus disse assim, não sei se era a promotoria do Ministério Público em defesa das vidas, tem um boleto impagável ao Gessen Orelhamna por tudo que o Ministério Público, né, tudo que você fez pelo Ministério Público, pela vacinação, por testagem, por tudo que estava acontecendo lá em Manaus. E eu te digo que aqui os trabalhadores de contagem, aqui, né, os educandos da EJA, que você já esteve com eles aqui também, os educadores, suas famílias, tem um boleto impagável desse trabalho que você tem. Todos nós, pela CPI da Covid também, nas informações pertinentes, um boleto impagável que sai daqui de Contagem, vai até Manaus e se espalha aí. Muito obrigada por tudo, por todas as contribuições. E dizer que nós, né, como eu disse para você, tivemos um concurso e filiamos, né, pessoas de vários estados. Nós temos uma conterrânea, né? Nós temos a conterrânea, não, amiga em comum, né? Colega em comum, professora aí de Manaus, que está vindo aqui para Contagem agora, foi nomeada no concurso, né? Está vindo agora para Manaus, professora de ciências, e sua fã também, eu não sei se ela está aí, por isso que eu não vou falar o nome dela, né? Sua fã também, e que começou, já acompanhava você lá e acompanha aqui, e aí está vindo aqui, você também une as pessoas, né? Está unindo o Sindiúte de Contagem com Manaus e está unindo os professores de Manaus com os professores aqui de Contagem de Minas Gerais. Muito obrigada, viu? Grande abraço. Bom, eu queria finalizar aqui, Patrícia, agradecendo mais uma vez o convite, né, por essa participação. É sempre uma honra, é sempre um orgulho estar aqui com vocês. Mas a gente não faz mais do que o nosso dever, tá, Patrícia? Não, eu sou pago para isso, eu sou servidor público federal, e essas inserções em lives, em debates científicos na imprensa nacional, internacional, na ciência, né, devido a esse dever que nós temos. Você só não está vendo mais gente nessa condição, Patrícia, porque nós temos muitas pessoas, infelizmente, omissas, que têm interesses econômicos, políticos, sabe? E não se manifestam
não fazem o que a gente está fazendo, porque tem 2, 3, 4 empregos, tem projeto não sei aonde, tem bolsa não sei de quê, ganhando absurdos. E abrir o bico custa. Custa muito para essas pessoas. Então, é por isso que você vai ver pouquíssimos professores universitários que eu se manifestando, porque são canalhas também. Muito obrigado. Obrigado, Jéssica. Você é o cara, viu? Muito obrigada. Valeu.